Começando o nosso módulo 1, claro, nós precisamos entender o que é oratória. Tati, o que é oratória? Oratória nada mais é que minha comunicação interna e externa. Como assim? Sim, o nosso corpo fala. Eu sempre digo para os meus alunos do curso online, dos cursos presenciais, que todo ser humano deveria fazer um curso de oratória. Primeiro, você vai criar uma interatividade, uma integração melhor com a sua comunicação e com os outros na prática. E segundo, porque você vai conseguir se comunicar e se comportar num banco, num aeroporto, você vai se comunicar, falar com um empresário, você vai conseguir se comunicar melhor com as pessoas ao seu redor, com os seus alunos. Por isso que eu acho que todo mundo deveria fazer curso de oratória. Para que a gente possa entender o que é comunicação interna e externa, veja bem, a minha comunicação interna, eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de ser uma pessoa, de ser uma comunicação, e a externa, eu estou falando de um físico, e esses dois precisam estar equilibrados. Tati, tudo bem, minha comunicação interna e externa. Tudo bem até aqui? Isso que é oratória. Toda vez que você ouvir falar, o que é oratória? É a arte de falar bem. A gente usa nossas expressões, a gente usa os nossos gestos, a gente usa maneira até mesmo de escrever mensagens, sim. Hoje a gente avalia comportamentos através de mensagens. Será que você é aquela pessoa que manda mensagem assim, oi, tudo bem? Ou você é aquela pessoa que dá um boa tarde, por gentileza, por favor? Tudo isso é comunicação. A maneira que você escreve, a maneira que você se comunica, dá para identificar muitas comunicações e o modo que você está se interagindo com um todo. No teatro, a gente traz um pouco isso também para a nossa vida real, só para vocês entenderem. No teatro, vocês já ouviram falar sobre máscaras. Já vou dizer para vocês também que aquele símbolo que vai aparecer aqui no vídeo, aquela máscara de teatro não tem nada a ver com máscaras de falsidade. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas usando as máscaras do teatro como forma de falsidade, falando mal de outras pessoas. E não, a máscara do teatro, ela existe porque nós podemos ser várias pessoas dentro da gente e sem maldade nenhuma, usando a nossa comunicação. Senão não ia existir novela, não ia existir apresentadores de TV, porque eles não são assim o tempo todo. Vou te dar um exemplo aqui. Você dar aula, você é do mesmo jeito quando você está conversando com seu esposo, com seus filhos, com seu namorado, namorada? Não, nós temos vários tipos de máscaras que nós usamos o dia todo. Por exemplo, para você chegar na sua sala de aula, você usa aquela máscara de dar aula, aquela máscara feliz, né? Boa tarde, crianças, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje? Isso é uma máscara, você é diferente na sala de aula. E quando você vai conversar com seu esposo, com seu namorado? Oi, bem, tudo bem? Como você tá hoje? Ou não, né? Tem aquelas mulheres bravas que conversam com o esposo. Você não me ajudou hoje? Não, eu preciso que você me ajude a levar o lixo, arrumar a pia, descer o lixo para mim, por favor. Isso é uma máscara. Você está um pouco nervosa pela situação que está passando com você. E você não é assim o tempo todo. E quando você vai conversar com o gerente de banco? Pedir aquele cartão de crédito que você precisa reformar a sua casa. Você vai chegar nele como você dá aula no dia a dia para as crianças? Não. Você vai chegar com aquele jeitinho, você vai pedir para ele, poxa, gerente, me arruma esse cartãozinho porque eu estou precisando tanto, vou reformar a minha casa, aumenta o meu limite, por favor. Então a sua máscara aqui é pedindo alguma coisa. Então quero
quero dizer para vocês que as nossas máscaras estão o dia todo. Isso não tem nada a ver com falsidade, ou que você tem várias personalidades. Não, isso é a arte de falar bem. Tem maneiras corretas, existem técnicas, tá? Entenderam o que é máscaras, então? Tem no material de apoio de vocês também, especifiquei certinho o que são máscaras, que o dia todo nós somos máscaras. Para falar na sala de aula nós somos uma máscara, para conversar com o gerente de banco, para conversar com aquela amiga, ai amiga, quanto tempo, você é uma outra pessoa, você é mais despojado. São comportamentos, isso é comunicação, como eu me comporto, até mesmo numa entrevista de emprego, não é mesmo? Você não vai chegar numa entrevista de emprego com o seu ombro caído, diferente. Não, numa entrevista de emprego, você precisa se vender. Opa, já peguei outro ponto aqui da oratória. Entre o equilíbrio da minha comunicação interna e externa, a oratória existe no centro, vendas. Você sabia que a gente se vende o dia todo? Olha só essa pergunta que eu estou fazendo para vocês. Sim, a gente se vende o dia inteiro. Para você conquistar o seu esposo ou sua esposa, você teve que se vender. Olha só que engraçado. Você teve que mostrar para ele ou para ela que você é formado, que você tem suas qualidades, que você tem seu defeito, mais qualidade do que defeito, que você gosta dessas cores, que você gosta de comer. Você está se vendendo. Olha só que interessante. Quando você está dando uma aula para uma criança, você está se vendendo, você está vendendo a sua aula. Eu mesma aqui hoje estou me vendendo para vocês, mas vendendo conhecimento. O meu conhecimento está passando para você, está sendo passado para vocês. E isso é muito importante. Meu equilíbrio interno e externo. Eu preciso entender que eu tenho máscaras. Eu preciso entender que o meu corpo, a minha comunicação, fala, gestos, expressões corporais e faciais falam muito através da minha comunicação. Como eu me comporto, por exemplo, entrando num ônibus, será que eu já entro daquele jeito, não dou nem um bom dia, uma boa tarde para o motorista, não olho para as pessoas? Hoje mesmo, entrando no elevador, sempre, né? Sempre esse elevador. Se você quer pegar a comunicação de uma pessoa, faz o teste, vai no elevador. A pessoa não te dá nem um bom dia, uma boa tarde. Isso é comunicação. O que você quer passar para os outros? Empatia? Simpatia? Então, primeiro você tem que cuidar da sua comunicação. O que você está errando e o que você não está. Quero dizer para vocês que no meio da oratória existe vendas. A gente se vende o dia inteiro. Se você sabe vender que você tem um bom currículo, se você sabe vender que você é uma pessoa boa, que você é uma esposa, um esposo bom, se você sabe vender para os seus filhos, como você é com seus filhos, isso é oratória. A gente se vende o dia todo, principalmente numa entrevista de emprego, que eu acho que é onde as pessoas falam tudo mesmo para garantir aquela vaga, tá? Então é muito importante você entender comunicação interna e externa, venda. Você precisa, aí já começa a pensar, eu preciso me vender no vídeo aula, eu preciso me vender para a minha apresentação, não sei, às vezes você vai se chamar depois para se apresentar. Eu preciso me vender numa reunião de pais. Você se vende o dia todo, o tempo todo. Eu espero que fique claro isso aqui para vocês. Já complementando a questão de venda, comunicação, não existe, gente. Não existe. A primeira comunicação que eu quero passar para vocês é a nossa voz. Como você quer fazer um vídeo aula? Como você quer preparar uma apresentação se a sua voz não está boa? Ela está apresentando rouquidão, ou
você não sabe que você está tendo pigarro, a voz é de extrema importância. Eu sempre, os meus alunos dos cursos presenciais, do curso online, sabem disso, que eu priorizo muito a voz. A voz é a primeira comunicação. Então, olha só, meu corpo já é uma comunicação. E se eu falar ainda e falar bem, a minha voz está... Hoje aqui vocês estão ouvindo a minha voz. Eu tive que fazer exercícios antes de entrar aqui. Eu me cuidei tomando chá de camomila para amenizar o meu suco gástrico e eu consegui falar muito bem aqui para vocês. Entre os intervalos dos vídeos aulas eu vou tomar a minha água, vou comer uma maçã. Tudo isso para que eu possa falar bem e eu preciso cuidar dessa minha comunicação. Entrando já nesse nicho que eu gosto muito, que é a voz. A voz é a primeira mediação de um contador de histórias, de um professor. E claro, na sua comunicação, na sua venda, na sua máscara. Essa voz tem que estar muito perfeita. Tome cuidado com alimentos com cafeína. Eu sei aí, professor, que você adora café. Imagino que vocês estão aí em casa tomando café o dia inteiro. E aí, na hora do seu vídeo aula, está vindo pigarro, você está com a garganta seca, ou você está ficando com muita rouquidão, e você começa a perceber, nossa, tomei muito café hoje. Tati, você está pedindo para eu parar de tomar café? Não, você sabe muito bem, você é adulto, que tudo que é excesso vai piorando. Então, se eu comer muito, vai me dar problema de saúde. Se eu tomar muito café, vai me dar problema no estômago e principalmente na garganta. Professores, contadores de histórias que estão me assistindo agora, tomem cuidado com a voz de vocês. Café, alimentos com cafeína, tomem muito cuidado. Chocolate, Coca-Cola, a gente tem que tomar cuidado. Outro cuidado também é comer fritura. Você come fritura, aquele suco gástrico vai ficar queimando o seu estômago e você vai ficar arrotando. E além de arrotar, na sua apresentação vai ficar muito feio e, claro, vai arranhar a sua corda vocal. Se você está sentindo pigarro, o que é pigarro? Vai e volta. Se você está sentindo rouquidão, você precisa procurar um otorrino para fazer um exame chamado laringoscopia. Esse exame é super prático, demora 1 minuto e meio. O profissional já vai identificar se você está com calo, se ele vai te encaminhar para uma fono. Sim, existe exercícios para voz e existe remédio para amenizar o seu suco gástrico. Quem aí tem refluxo? Responde essa pergunta para mim. Você tem refluxo? Então você sabe o que eu estou falando, não é mesmo? Cuidado com pastilhas de farmácia. Você tem que tomar muito cuidado com as pastilhas de farmácia que não servem para nada. Cuidado com o hábito de comer, tomar junto e já cair no sofá, já cair numa cama, aquele suco gástrico vai voltar e vai arranhar sua corda vocal. É aí que surgem os calos vocais. Se você sabe que você tem que usar sua voz, você tem que cuidar dela. Bastante água, bastante maçã. Cuidado com as pastilhas de farmácia que não servem para nada. Já está escrito lá garganta e tem um monte de profissional que vai lá e acha que é para voz e não é. Talvez você já está com um calo enorme, você precisa ir para fono, você precisa procurar uma fono, tá? E como que acontece isso? Você indo para o otorrino, fazendo o exame de laringoscopia para identificar se você tem refluxo grave, leve, ou se você tem só uma corda vocal e de repente uns 6 meses de tratamento com uma fono já vai resolver, ok?
Bastante água, maçã no seu dia a dia, nos seus videoaulas. Quando você está gravando os seus vídeos, deixa uma aguinha do lado. Não tem problema nenhum também você tomar na hora. Às vezes eu faço isso nos meus vídeos aulas, eu deixo uma garrafinha, um copo de água do meu lado. Não, aí você deixa uma maçãzinha no canto, para o vídeo aula, come uma maçã. Tudo isso para melhorar. Eu estou indicando também na apostila qual é o processo da voz, o que você precisa se atentar às alergias, porque talvez você não tenha alergia, você está tendo um problema no suco gástrico, tá? Eu também estou deixando algumas dicas de alimentação e, claro, muito chá de camomila e erva doce para acalmar o seu suco gástrico e limpar a sua corda vocal. Então, olha só, depois dessa aula eu tenho certeza que você vai cuidar da sua voz, porque ela é o primeiro instrumento da sua comunicação. E no vídeo aula, se você tiver rouco ou rouca, se você tiver pigarro, se você tossir, se você tiver com o nariz escorrendo, né, com coriza e achando que é o ar condicionado, achando que é poeira, cuidado, pode ser seu estômago ou a sua corda vocal. Estou deixando então na apostila várias dicas e orientações para vocês cuidarem da voz de vocês. Passando para o segundo passo. Sou uma comunicação, a arte de ouvir e falar, eu falo, meu corpo fala, os meus gestos falam, tudo fala em mim, as minhas cores que eu uso de roupa, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Junto com a fala, sabe o que vem? Vícios de linguagem. Eu não posso deixar de falar isso aqui para vocês. Vocês precisam tomar muito cuidado com os vícios de linguagem num vídeo aula. Né, aí, então, Então, de repente, você está contando uma história e você fica, aí, né, Quero dizer para vocês que todo mundo tem vícios de linguagem e é até engraçado que vocês vão identificar até os meus vícios de linguagem aqui até o final do curso. Todo mundo tem. Existem algumas regiões, principalmente do nosso país, que os vícios de linguagem já está conectado com a própria cultura. Por exemplo, lá no Nordeste, meus alunos aí, tudo do Nordeste, eles falam muito rápido e eles repetem várias vezes, vice. Isso é cultural. Por exemplo, em Minas Gerais, uai. A gente pega Santa Catarina, o ti. E o São Paulo já é mais aquele R, os S's. Isso são vícios de linguagem. Tati, você está pedindo para eu parar com a minha cultura, com os meus vícios de linguagem? Não, isso fica até muito divertido, mas você tem que tomar muito cuidado, principalmente se você é de uma região que o vício de linguagem está muito ligado à cultura. Você não pode falar isso o tempo inteiro no vídeo. Você deve falar um pouco, mas não tanto, tá? Tomem cuidado, também estou deixando uma orientação para vocês o que são vícios de linguagem. Se você quiser, Tati, como que eu descubro o meu vício de linguagem? Super simples, eu sempre falo para os meus alunos. Ouça você nos áudios do WhatsApp, grava você falando, contando uma história, gravando uma videoaula. Antes de você publicar uma videoaula, você precisa assistir a sua aula. Isso é um ponto muito importante também no vídeo aula, que nem aqui. Eu vou gravar e vou assistir as minhas aulas para ver se está legal. Se eu achar que tem que melhorar alguma coisa, eu vou gravar novamente. E aí você acaba descobrindo os seus vícios de linguagem nos áudios. Manda um áudio para o seu esposo, para o seu amigo, não sei. Manda um áudio bem comprido para alguém e começa a ouvir os seus vícios de linguagem. Como que a gente melhora isso? Com leitura e fono a gente melhora. Os meus vícios de linguagem são muito né e o então, que eu achei que o então tá feio aqui no negócio. E a gente melhora isso com bastante leitura, com bastante segurança, com o tempo e, claro, com uma fonoterapia. Espero que você tenha gostado do nosso primeiro vídeo desse módulo 1 e te espero no vídeo 2 deste módulo 1. Não esqueça de baixar seu material. Até mais!